Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Podem se sentar toda a igreja. Deus abençoe a todos que estão aqui. Aí atrás vocês estão me ouvindo direitinho, irmãos? Lá atrás, está dando para ouvir? Não, nem ouviu, né? Mais ou menos, né, irmãos? Isso é um problema, irmãos. Um dos ataques do diabo é isso, é para tentar impedir a voz. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir o quê? Então nós temos que cuidar disso. Vital, você que está no som, meu filho, se não está ouvindo, procure buscar um meio, tá bom, filho? Você tem que aí deixar Deus te usar. Se precisar aumentar um pouquinho, dê a microfonia, abaixa um pouco, mas vamos fazer o necessário para vocês ouvirem, tá bom? Houve um pequeno probleminha aí, no som que houve aí na quinta-feira, e aí hoje deparamos com esse problema ao chegar. Como não tem como mexer agora, nós vamos continuar com o culto em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, aumentou um pouquinho, Vital, é isso? Não, né? Então vê se dá, tá bom? Isso, o som chegar aí, está chegando agora, irmãos? Vê se está legal. Isso, meu filho, se move aí, não fique parado não. Você precisa se mover, aumentar, baixar se for necessário, mas hoje vai ser necessário ser dessa forma, tá bom? Pastor, foi feito alguma coisa, os irmãos tentaram fazer tudo que podia, mas infelizmente só após o culto. De qualquer forma, quem aqui hoje acredita que será cheio do Espírito Santo? Ótimo, agora todo mundo está ouvindo, né? Ficou legal. Então vamos lá. Desculpa, irmãos. Eu estava sentado aqui, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, e o Espírito de Deus, ele me levou lá atrás. Ele me levou quando eu iniciei na igreja. E eu sentava, às vezes, no último banco da igreja, sentava no meio. Eu procurava um lugar para mim estar, porque naquele lugar que eu sentava, eu queria dar atenção à palavra, queria ouvir a palavra, eu queria ouvir Deus falar comigo. E aí, sentado, irmãos, eu queria de qualquer forma que o Espírito de Deus falasse comigo. Eu queria ouvir a voz de Deus. E por várias vezes eu me sentei e ouvi Deus falar comigo. Isso é bom, sim ou não, irmãos? Porque quantas pessoas estão aqui com problemas diferentes? Quantas pessoas estão aqui com desafios diferentes? Quantas pessoas que estão aqui com situações diferentes e querem ouvir o Espírito de Deus falar contigo? Isso é ótimo, isso é bom, mas nesta noite, preste muito atenção. Nós estamos falando já de séries de mensagem sobre ser cheios do Espírito Santo. O primeiro passo foi que nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. O segundo passo é que nós entendemos que aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E o terceiro, hoje, nós temos que entender que o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimento, uma pessoa que fala, e ele é chamado também de Espírito de Deus. Quem precisa do Espírito de Deus? Por isso você precisa reagir hoje, tá bom? Você precisa adorar a Deus na beleza da tua santidade. Quando nós olhamos para um homem por nome Jairo, Jairo era um homem que tinha uma necessidade. Ele tinha uma necessidade que Jesus fosse na sua casa, que Jesus entrasse na sua casa, porque a sua filha estava para morrer, a sua filha estava quase morta e depois deram a notícia que ela tinha morrido. Mas o que me chama a atenção é que Jesus estava na sua cidade, Jesus estava aonde ele precisava estar para atender Jairo. Ele tinha saído da cidade de Gadara e desembarcou ali naquela cidade onde Jairo estava. E naquele momento, Jairo faz um ato tão poderoso e tão tremendo que mexeu comigo. Eu espero que mexa com você também. Jairo coloca os seus joelhos no chão e a sua testa no chão, dando uma aparência de um adorador e também mostrando que ele é um adorador. Mas Jairo adora a Deus realmente. Quando ele dobra os seus joelhos,
diante de Jesus, Jairo o adora, o reconhece como Deus, lembrando que Jesus estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava em Jesus na sua plenitude, completo, e naquele momento de adoração, Jesus disse para Jairo: eu vou na sua casa, porque a adoração de Jairo fez com que Jesus fosse na sua casa. A adoração de Jairo deu o pagamento que era necessário. Qual era? A adoração. Meus irmãos, quem entende o poder da adoração, esta pessoa tem qualquer coisa que ele deseja de Deus, ele recebe. Eu vou repetir: quem paga com adoração, Deus faz qualquer coisa para ele. Repito de novo: quem paga com o quê? O que Deus faz? Jairo dobrou o joelho. E aí eu comecei falando da minha história lá atrás. Quando eu entrava na igreja, eu queria ouvir a voz de Deus. Ótimo. Só que na igreja tinha algumas coisas que eu me lembro muito bem. A primeira, quando nós entrávamos na igreja, às vezes muito antes do culto começar, já tinha alguém de joelhos, já tinha alguém orando, e uma oração de intercessão, uma oração de entrega. Essa pessoa às vezes vinha para frente do altar e colocava os seus joelhos na frente do altar, e ali passava 20 minutos, meia hora orando. E a oração daquela pessoa, para mim que estava chegando na igreja, parecia uma pregação, porque o Espírito de Deus ia dando palavras para ela, e as palavras dessa pessoa se tornou em palavras proféticas, e esta pessoa ia orando e orando pela liderança, pela vida dela. Esta pessoa ia clamando, e a oração ia ficando intensa, e chegava mais irmãos, e mais irmãos deixavam a sua bolsa no banco e já ia para frente do altar. E isso não era um culto de oração, era um culto aberto, era um culto comum, e os membros já estavam de joelho orando. E eu me lembro que quando eu estava em um dos cultos, em que nós estávamos reunidos ali naquele culto, todos se reuniram em oração, e naquele momento de oração, pessoas foram batizadas no Espírito Santo, inclusive uma dessas pessoas era eu. E aí no culto seguinte eu vim para a igreja. Qual é o sentimento que veio na minha alma quando eu entrei no altar? Um sentimento de oração, veio um desejo de orar. E eu entrei naquele grupo que vinha para frente do altar para orar, e o Espírito Santo estava dialogando comigo, dizendo: lembra disso? Eu disse: lembra. Ele disse: então diga para a minha igreja, que o único que desperta a orar sou eu, o único que coloca o desejo de oração e de adoração na igreja sou eu. Aqueles que querem intimidade comigo, precisam aprender a orar e adorar ao Deus verdadeiro. Temos que ter um desejo de orar. Tem gente que tem desejo de fofocar, de rir dos outros, mas eu estou procurando quem tem desejo de orar. Tem alguém aqui hoje? Eu me lembro que nos cantinhos da igreja não era uma contendinha, era um grupo que estava se reunindo para ir para o monte de oração. Eu desenvolvi a parte de oração no monte, e Deus me arrebatou por 4 horas, porque havia alguém na igreja que era para mim como modelo. E quando nós olhamos para o livro logo no livro de Êxodo, o Senhor disse para Moisés: Moisés, olha só, você precisa executar esta obra conforme o modelo que eu te mostrei, Moisés. Faça exatamente como o modelo que eu te mostrei. E o Espírito Santo disse para mim: meu filho, existe uma lei espiritual. Eu disse: Deus, qual? Ele disse: na minha igreja tem que ter modelos, tem que ter pessoas de exemplos, tem que ter pessoas de orações, tem que ter
ter pessoas de cobertura. Tem que ter pessoas cheias do Espírito. Tem que ter pessoas que têm visões de Espírito. Tem que ter pessoas que têm intimidade com o Espírito. E Deus vai encher pessoas do Espírito para se tornar modelos. Meu Deus! Quem é que está me entendendo? Pergunta para o teu irmão: você quer ter visões de Deus? Quer ter revelação? Quer aprender a orar? Está na hora de ser cheio do Espírito. Quem pegou, dê um glória. Irmãos, eu sentava perto de alguns irmãos da igreja, eu ficava arrepiado. Eu ficava arrepiado. Esses dias um rapaz encontrou comigo na Barra do Piraí. E ele vem andando em minha direção. Daqui a pouco ele começou, eu comecei a olhar para ele, que eu me assustei. Ele falou: pastor, estou todo arrepiado só de chegar perto de você. Aí eu comecei a chorar e falei: faz comigo não, Espírito Santo. Faz comigo não, porque se tornar modelo não é para qualquer um, irmãos. Imagina aquele dia o apóstolo Paulo, ele caminhando para ir orar, e uma menina com espírito de adivinho veio na frente dele e disse: esses daqui são santos homens de Deus. Se Paulo não fosse um homem cheio do Espírito, ele não teria o discernimento de Espírito para descobrir qual Espírito que falava na boca daquela menina. A igreja precisa de pessoas como Paulo, que tem o discernimento de Espírito. Porque quando Satanás se levanta para falar, o Espírito Santo que está na vida daquela pessoa diz: não é eu que estou falando, mas isso é demônio. Isso é carne, porque o discernimento de Espírito discerne qual Espírito que está falando. Porque Satanás tenta imitar Deus em tudo, em língua estranha ele tenta imitar, nos mistérios de rodar ele tenta imitar, mas eu quero ver ele imitar este fogo que vem do Espírito de Deus. Bate na mão do teu irmão, diga: o diabo tem medo de fogo, fala para ele. Então manda um glória para Deus só para adorar ele. Eu lembro que quando eu ia para o monte, meus irmãos, a gente estava caminhando, eu estava indo para o monte. De repente um jovem de 18 anos, eu só tinha 16, ele já vinha com a mão levantada, ele já vinha e disse: Deus acabou de falar comigo. E ele entregava algo que Deus falava. O irmão do lado começava a chorar e dizia: isso aconteceu hoje à tarde comigo. Meus irmãos, quem é cheio do Espírito não erra na revelação. Quem é cheio do Espírito não erra na oração. Quem é cheio do Espírito não erra no discernimento. Vem, Espírito de Deus, e enche esta igreja. Bate na mão do teu irmão, diga: quem crê no Espírito Santo vai ver milagre que nunca viu na sua vida. Meu Deus, balança ele e dá glória com ele. Ore calabachore calabaio. Pastor, estou sentindo calor. Que calor o que? O Espírito de Deus está aqui. Quem entende, diga amém. É tão tremendo, é tão poderoso quando você descobre que o Espírito Santo, ele flui na igreja. A Bíblia mostra em um dos textos que o Espírito Santo, em Lucas 10 mostra que o Espírito Santo se regozijou, ele revirou, ele se mexeu dentro de Jesus e veio um regozijo, uma alegria muito forte. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Diga: ele é uma pessoa, vai. Diga: ele tem sentimentos, ele guia, ele fala. Quem deseja ser guiado pelo Espírito? O texto diz que Jesus, ao ser batizado, ele foi guiado pelo Espírito aonde? Ao deserto. Quem é que guiou? Vê se o Espírito Santo não é uma pessoa, gente.
Só que o apóstolo Paulo, ele fala disso. O texto original que eu quero ler está em João, mas eu vou ler primeiro Gálatas capítulo 5, no versículo 18. Coloca aqui para mim. Eu quero que vocês leiam. Eu quero que vocês leiam comigo. Quem quer ser cheio do Espírito, diga para o teu irmão: você tem que adorar. Está aqui. Mas se sois guiados por quem? Não estáis debaixo da lei. Ou seja, que lei é essa? Guiado pelo Espírito está mostrando que o Espírito Santo, ele guia, ele é uma pessoa. Ele é o quê? Então, se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Pergunta: que lei é essa? Lei do pecado. Porque quem é guiado no Espírito não anda adulterando. Quem anda guiado pelo Espírito não anda mentindo. Quem é guiado pelo Espírito não fala da vida dos outros. Quem é guiado pelo Espírito não julga ninguém. Quem é guiado pelo Espírito tem temor de Deus. Guiados pelo Espírito, diga comigo: guiados pelo Espírito. Faz assim, põe a mão na boca e diz assim: quem é guiado pelo Espírito tem controle da língua. Pastor, só está julgando? Não, é Tiago que fala isso. Ele fala que um membro pequenininho incendeia uma cidade inteira. Quem é guiado pelo Espírito, ele tem temor de falar de alguém, porque ele pode estar falando do Espírito Santo que está guiando ele. Tem que tomar cuidado. Então, ser cheio do Espírito é ser guiado pelo Espírito e não estar preso à lei do pecado. Então a pessoa não peca. Então tem alguns que andam por aí dizendo o seguinte, vocês estão me ouvindo? Diga amém. Dizendo o seguinte: todo mundo é pecador. Ele fala isso para justificar o seu erro. Isso é porque ele está debaixo de pecado. Isso é demônio, gente, isso é carne. O Espírito Santo não fica onde tem carne, aonde só a carne opera. Tem gente que diz assim: todo mundo peca, eu quero ver aquele que não peca. Então por que o apóstolo Paulo escreveu isso? Isso daqui quem fala que é pecador porque quer justificar o teu erro. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: se você anda no Espírito, você não peca. Eu tive desafios como jovem, como você é jovem, e o Espírito Santo veio na minha direção, e ele me bloqueou e diz: eu faça isso, e aí eu não fiz por causa dele, e hoje eu estou aqui por causa dele. O Espírito de Deus disse para Caim: não faça isso. Meu irmão, se uma pessoa for pecar, o Espírito Santo dá 3 saídas para ele não pecar. Tem gente que peca porque gosta, porque quer. Mas quem gosta de santidade não se entrega à lei do pecado. Porque o próprio Jesus está dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Que não anda o quê? Mas no Espírito. Então, tem como viver no Espírito. Jesus viveu no Espírito. Jesus foi cheio do Espírito. Pastor, mas quem me ouve atrás? Diga amém. Mas Jesus era Jesus. Não entendi. Por quê? Se o texto diz que ele é homem, e próprio Satanás diz: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus diz assim: nem só de pão vive o homem. Ele não está dizendo nem só de pão vive Deus. Ele está dizendo: nem de pão vive o homem. Ele está dizendo: eu me humilhei como homem, eu vou viver cheio do Espírito, para que a minha igreja aprenda comigo a andar cheio do Espírito. Jesus disse: eu não expulso o demônio por mim mesmo, mas pelo Espírito, por Deus. Então, estar no Espírito não está debaixo da lei. Próximo versículo diz o seguinte, preste atenção: porque as obras da carne são manifestas. Pronto. Olha as obras da carne. Essas Deus não está, porque essas obras da carne atrapalham o Espírito de se mover. O Espírito de Deus quer mover com você. O Espírito Santo quer fazer de você um modelo. O Espírito Santo quer intimidade contigo. O Espírito Santo quer te levar para o próximo nível. O Espírito Santo quer te levar para o próximo nível. O Espírito Santo quer te levar para o próximo nível. O Espírito Santo quer te levar para o próximo nível. O Espírito Santo quer te levar para o próximo nível.
Pergunta, qual é o próximo nível? Segura a mão do seu irmão e você grita forte, diga assim: quem está na carne não entende as coisas do Espírito, mas quem está no Espírito entende as coisas do Espírito. Se uma pessoa sair rodando no mistério, que não é só isso, o avivamento, quem está no Espírito vai dizer assim: Deus tomou a pessoa. Quem está na carne, porque ele não consegue entender as coisas do Espírito. Quem está na carne vai debochar de mistério, de línguas estranhas, vai rir, vai brincar com isso, mas ele não sabe que a língua de mistério é uma língua que ativa no mundo espiritual. A língua de mistério, primeiro, Deus entende. Segundo, edifica a si mesmo. Terceiro, é um ato que você está regozijando no Espírito. E no Espírito você está falando mistério. A carne, irmão, ela briga contra o Espírito. Se você olhar a carne, quando alguém está falando em mistério, se você pudesse olhar a cara da carne, ia fazer assim, ó. A carne e o Espírito dando glória, porque o Espírito entende as coisas do Espírito. Bate a mão do teu irmão e diga: se você falar em mistério no Espírito, Deus dá a interpretação no Espírito. Quem pegou? Dá um glória aí. Eu ia nas vigílias. E aí tinha alguém lá no banco. Levantava em mistério. Irmão, que coisa linda. De repente levantava outro Leandro lá atrás. Um falava em mistério aqui e o outro interpretava lá. Um falava em mistério aqui, o outro interpretava. Eu dizia: Deus, que é isso? Ele disse: hoje é isso mesmo. Eu uso todo mundo que está no meu Espírito. Eu dou dons para interpretar. Estar no Espírito é vencer as coisas da carne. E aí eu vou para o texto para terminar. João capítulo 16, versículo 12. Jesus fala de uma perseguição contra a igreja. E aí nesse versículo ele diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por que ele disse isso? Porque eles não tinham o Espírito. Perceba que quem não tem o Espírito Santo não suporta muita coisa. Quem não deixa o Espírito fluir na vida dele, não... Irmãos, quem tem o Espírito... Eu já vi gente batizado com o Espírito Santo sair brigando com os outros na rua. Alguém pergunta: mas tem o Espírito Santo? Mas por quê? Mas o Espírito Santo é impedido de se mover dentro dele. O Espírito Santo não se move dentro daquela pessoa porque ele não deixa. Ele vive 6 dias da semana na carne, e aí quer chegar num domingo, num culto, e quer que Deus derrame o céu. Deus está dizendo: 6 dias você está longe de mim, e quer que eu faça tudo em um dia? Não dá, não dá, meu irmão. Tem que jejuar no domingo, jejuar na segunda, ou 3 vezes na semana. Tem que estar em adoração todos os dias, porque quando você chega no culto na terça, você já está se enchendo, na quinta já está pela metade, no domingo você já está voando, meu irmão. Mas tem gente que vive na carne, ele vive em suas séries, ele vive lá sei aonde, irmão, mas cheio do Espírito não vive. E ele fica dizendo: Deus não fala comigo. Nos momentos de luta ele não ouve o Senhor. Irmãos, o Espírito Santo, ele através de Pedro disse para Ananias e Safira, que é o falador e o respondão: porque mentisse ao Espírito Santo? Ninguém pode mentir ao Espírito de Deus. Tem gente que acha que pode, o Espírito Santo não deixa isso acontecer, porque ele é o Espírito da verdade. E quem não tem o Espírito Santo não suporta muitas revelações. Quem não deixa o Espírito Santo agir, ele não tem base para receber isso. Aí o versículo de número 13. Mas quando vier aquele, quem? Espírito do quê? Bate na mão do teu irmão e diga: onde o Espírito da verdade está,
A mentira não fica, porque o Espírito revela. Ele é o Espírito da? Ele é o Espírito da? Então na igreja tem mentira ou tem verdade? Pastor, mas tem algumas mentiras, mas tem o Espírito Santo, que é o que manda na igreja. Você sabia que quem trouxe a igreja, quando a igreja foi fundada, foi o próprio Espírito Santo. É Ele. O próprio Espírito Santo é o mesmo que descia nos profetas. E os profetas, quando era cheio do Espírito, Davi, ele descobriu isso, e ele disse: Deus, eu não posso ficar sem o teu Espírito. Ele disse: não tire o teu Espírito de mim, Senhor. Ele disse: não tire, porque Davi descobriu que o Espírito vinha e voltava. E ele disse: Senhor, só em parte eu sinto a tua presença. Só em parte eu preciso sentir por completo. Eu quero a plenitude do Espírito. Meus irmãos, hoje nós temos a facilidade de ter o Espírito, e alguns ainda estão desprezando ele. O Espírito da verdade é o Espírito que guia a igreja, é o Espírito que revela a igreja. O Espírito da verdade está aqui. Satanás está até tentando, mas o Espírito da verdade não deixa ele se manifestar, porque o Espírito de Deus está na igreja. Davi disse: eu quero o Espírito. E aí ele diz: e ele vos guiará em toda a... Ele o quê? Vos guiará onde? É o Espírito Santo guiando a igreja. O altar é do Espírito Santo. O louvor que acontece aqui, é Ele que guia. Ele é que guia. Momento de oração, é Ele que traz o momento de oração. Existem pessoas que não estão acostumadas a lidar com o Espírito Santo. Então o eu dele impera. O eu dele se manifesta. Mas quando uma pessoa aprende a lidar com o Espírito Santo, ele não faz o que ele quer, ele faz o que o Espírito Santo quer. E a Bíblia diz: o que dantes conheceu. Como assim conheceu, pastor? Tem muita gente que quer ser usado por Deus. Tem muita gente que quer dar lugar para Deus. E o Espírito Santo está dizendo: primeiro eu quero te conhecer. O que dantes conheceu, então primeiro eu quero te conhecer. E aonde o Espírito Santo conhece a pessoa? Na igreja. É na igreja que o Espírito Santo te conhece. É aqui que o Espírito Santo revela quem é você. É quando você vem para a igreja, quando você adora, quando você se entrega. O Espírito Santo quer conhecer você de uma forma que você nunca pensou. Então ele está dizendo: eu quero te guiar. Vou repetir: o Espírito Santo quer te guiar. Eu vou falar de novo: o Espírito Santo quer te guiar. Olha para o seu irmão e diga: se o Espírito Santo te guiar, nada dará errado. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então tudo que ouviu, por favor, segura a mão do seu irmão. Diga para ele: você já ouviu falar de Jesus curando alguém? É o Espírito Santo. Você lembra do profeta Elias? Alguém escreveu sobre ele. É o Espírito Santo. Ele fez tudo isso. Você está ouvindo a palavra hoje? É por causa do Espírito Santo. Então alguém vai ouvir falar de você, porque é o Espírito Santo que vai te encher, para alguém marcar a tua história. E alguém vai falar: lembra de fulano, quando falava em mistério na igreja? Lembra quando ele cantava? Lembra quando ele dava lugar na oração? Lembra quando ele subiu o monte? Alguém vai ouvir falar de você. É o Espírito Santo que vai marcar a tua história. Ser cheio do Espírito. É por isso que ele me lembrou. Falar tudo que ou já ouviu.
O Espírito de Deus, Ele deseja ter intimidade com você. E aí o próximo versículo: e Ele me glorificará. Quem é que está falando isso aqui? Jesus. E Ele me... Porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. O que o Espírito Santo vai fazer lá em cima? Leiam todos juntos, só a primeira ali. E Ele me... De novo? Então olhe para cá. O Espírito de Deus não tinha sido dado ainda. O discípulo não suportaria. Jesus estava falando que o Espírito Santo ia vir. Ele ia vir para os discípulos. Só que não ia vir somente para vir e voltar. Ele viria para morar para sempre. E aí, Jesus disse assim: só que ele só vai poder vir quando eu for glorificado. Eu vou falar de novo porque vocês não entenderam. O Espírito Santo se manifesta quando Jesus é glorificado. De novo, o Espírito Santo se manifesta quando Jesus é... Pergunta para o teu irmão: já deu glória a Jesus hoje? Vai. Só que esse glorificado não é somente glória que você dá, é também você tem que glorificar. Mas esse glorificado foi quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, segundo os autores da Bíblia, tiveram duas visões diferentes. E essas visões mostraram quando Jesus foi elevado ao céu, quando ele despediu dos seus discípulos e foi elevado ao céu. E quando Jesus entra no céu de glória, segundo Daniel, havia um movimento de tronos na Nova Jerusalém, e um outro trono foi colocado do lado do trono do Pai. E esse trono que foi colocado do lado do trono do Pai, foi Jesus chegando para sentar naquele trono. Só que Jesus não poderia sentar de qualquer jeito. Jesus entrou, ele recebeu a glorificação dos anjos, e o próprio Deus apresentou Jesus para os anjos, porque eles não conheciam Jesus como Filho de Deus, conhecia como de outra coisa, mas não como Filho de Deus. Conhecia como Senhor dos Exércitos, conhecia de outra coisa, mas não como Filho. E naquele momento, o pai se levanta para coroar o filho, e derrama um óleo de alegria sobre o filho. E quando derrama o óleo de alegria, o céu entrou em festa, e então pegaram a coroa. Quando colocaram a coroa, glorificaram Jesus no céu, e o Espírito Santo diz: chegou a hora de eu descer para glorificar Jesus na terra. Pega na mão do seu irmão e diga para ele: o Espírito Santo desceu para glorificar Jesus. Quem está entendendo? Olha para o seu irmão e diga para ele: Jesus é glorificado quando o Espírito Santo está na casa. Eu vi um glória aqui. Eu estou ouvindo um glória lá atrás. Está só a metade. Se o Espírito Santo se manifesta quando alguém glorifica, por que está xoxo, glória a Deus, meu Deus? Vocês estão conseguindo me ouvir ou não? E Ele me glorificará. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, e Jesus está sendo glorificado aqui hoje. Eu sei. Sabe o que acontece, presbítero João? Quando a gente glorifica Jesus, vem um regozijo aqui na alma. Vem um regozijo, é um prazer na alma muito grande. Por isso que em Atos Apóstolos viram línguas repartidas como de fogo. Por quê? Porque o Espírito Santo se dividiu entre os irmãos. Se o irmão der glória e o outro der lá, fica completo, glória a Deus, e chega diante de Deus hoje. E Ele me glorificará. E depois, vos fará saber. Então, além de glorificar a Deus, Deus está dizendo: agora você já pode saber de algumas revelações, informações. Por exemplo, sobre o arrebatamento.
Nós só saberíamos sobre o arrebatamento por causa do Espírito Santo. Uma pessoa que está cheio do Espírito Santo, ele não é pego de surpresa na sua vida. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, pelo menos uma vez, ele já ouviu a voz do Espírito de Deus. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, já testemunhou o agir do Espírito de Deus em alguma área da sua vida. Quem precisa do Espírito Santo? Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Quem aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo? Olha quantas pessoas. Porque eu me lembro que quando eu chegava no culto, não tinha um culto que não tinha pelo menos um batizado com o Espírito Santo. E olha que não era todos os cultos de avivamento. Culto de libertação, tinha libertação e tinha batismo com o Espírito Santo. Eu já vi pessoas sendo libertas e sendo batizadas com o Espírito Santo na mesma hora. Eu já vi cultos de oração, tinha 5 pessoas na igreja, era batizado com o Espírito Santo. Eu já fui em culto, que era culto de departamento. Naquele culto de departamento, todos os jovens, tomados pelo Espírito, Deus falava no meio deles. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Não é só lá atrás que aconteceu, pode acontecer hoje também. Pastor, mas tem muitos que não estão nem orando, mas o Espírito da verdade vai mostrar a verdade, vai guiar você. Pastor, eu vim aqui hoje porque eu vim para ser curado. Você vai ser curado. Se você está dando ouvido à palavra, você já vai começar a ser curado a partir de agora. Pastor, eu vim aqui porque eu estou com um problema. O problema se resolve. Aonde tem demônio, não resiste o poder de Deus. Tem alguém aí que pelo menos do seu lado consegue entender essa mensagem? Tem alguém agora que deseja conhecer os dons do Espírito, falar forte mistério? Irmão, tem gente que fala em mistério, que dá prazer de sentar do lado dele e ouvir ele falar em mistério. Dá prazer. Porque o Espírito Santo, ele dá um mistério tão profundo e tão lindo, que quando ele começa a falar, quase que você para tudo só para ouvir ele. Mão direita para cima, diga: Deus, eu quero isso. Bate na mão do teu irmão e diga: você precisa ser cheio do Espírito. Irmão, não é para tocar não, é para dar logo um tapa na mão dele, dá? Seja cheio do Espírito, fala para ele. Agora segura a mão dele e fala assim: assim diz o Senhor, chegou a hora de você começar a dobrar em oração. Diga: chegou a hora de você aumentar a oração. Balança ele para lá e para cá. Diga: o Espírito Santo quer te mover na igreja. Diga: o diabo está fazendo de tudo para você ficar na carne, mas assim diz o Senhor, eu vim te ajudar agora, para você entrar na dimensão do Espírito. Eu vou te usar, eu vou mover com você. Quem pode dar glória aí? Se tiver pelo menos 5 pessoas no Espírito, irmãos, o céu desce aqui. Se tiver pessoas que têm habilidade com o Espírito de Deus, o culto não termina do jeito que começou. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Quando Jairo caiu de joelho, Jesus disse: ninguém vai me impedir, eu vou na casa desse adorador. Quem está no Espírito, Jesus disse: ninguém me segura, eu vou abençoar esse cheio do meu Espírito. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus, para liberar pelo menos uns 2 glória?
Tem alguém que sabe o que é Pentecoste, avivamento? Tem? Tem alguém aqui pelo menos para dizer alguma coisa para o Espírito Santo? Tem alguém aqui que está se arrepiando aí? Tem anjo que desce só para te ajudar no movimento. Esta igreja precisa ser cheia do Espírito. Você está precisando ser cheio do Espírito. Tem gente que passa um ano da vida dele sem ter uma visão do Espírito. Tem pessoas que passam dias da sua vida sem orar fervorosamente. Tem pessoas que já não tem mais o temor de Deus. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo não está satisfeito com isso, não. Ele está dizendo: eu quero mais. Eu não chamei a igreja para ser um clube. Eu chamei a igreja para ser avivada. Eu chamei a igreja para entender o meu espírito. Oh meu Deus. Você pode ser um modelo. Quem me entende? Levante a mão do irmão. Se você não adorar, eu vou tampar adorar aqui. E você vai ficar chateado comigo. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Então entenda. Se o Espírito de Deus está aqui no altar, alguém precisa sentir Ele aqui. Pastor, você está falando que se ninguém sentir, o Espírito não está aqui. Não é isso. Eu comecei iniciando que o Espírito Santo se moveu dentro de Jesus, e Ele vai se mover dentro da gente aqui também. Quem pegou? Se tem um irmão, eu fui pregar numa igreja há bem tempo, e eu estava pregando, tinha um rapaz de cadeira de roda. Eu estou pregando, irmãos, ele levantava o braço torto dele, e ele levantava, ele dava um glória gostoso, irmão. Daqui a pouquinho, uma irmã do lado começou a glorificar com ele. Quando nós demos conta, a igreja estava incendiada. Deus curou câncer, batizou 20 com o Espírito Santo. Deus agiu por causa de um irmão na igreja. Aí atrás tem alguém para dar glória? Aqui no altar tem alguém que pode sentir a presença? Tem aí? Tem como você dar glória? Levanta as duas mãos assim, filho. Pega nas duas mãos dele aqui. Vê se ele dá glória com você, vê. Tem alguém aí? Deixa eu ver. Abaixando a lábia. Olha lá, já tem gente lá. Libere o glória nessa noite. Sinta esta unção do Espírito. Oh, meu Deus! Libere uma língua de mistério se você é batizado no Espírito Santo. Se você crê no poder de Deus, deixe o Espírito de Deus se mover nesta noite. Oh, meu Deus! Meu Deus, vai pegar, ainda vai pegar, meu Deus, ainda vai pegar. Tem gente que pode ser batizado no Espírito Santo ainda hoje.
Fica de pé comigo.